A consultoria de alimentos é uma área que vem crescendo bastante na área de qualidade e gestão de produção em estabelecimentos de manipulação, fabricação ou estoque de alimentos. Apesar de ser uma área com um número cada vez mais crescente de profissionais, encontramos poucas informações e meios de pesquisa a respeito dessa profissão tão inovadora e tão importante na atualidade. Afinal de contas, o que é a consultoria e o que faz um consultor de alimentos? Qual deve ser o perfil de um consultor de alimentos e como começar a trabalhar na área? Isso e muito mais será falado hoje no nosso podcast. Eu sou Thalita. E eu sou Letícia e está começando mais um Engenharia de Quê? Bem, como vocês já sabem, o episódio de hoje é sobre a consultoria de alimentos e para falar de uma área tão promissora, a nossa entrevistada de hoje é a consultora de alimentos Stephanie Bandeira. Além de ser consultora, a Stephanie também é mestre na área de ciência e tecnologia de alimentos e é professora de especialização. E como a maioria dos entrevistados do Engenharia de Quê, a Stephanie possui graduação em Engenharia de Alimentos pela UFC, ou seja, ela já é de casa. Olá, Stephanie, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Desde já agradecemos a sua participação neste episódio. Nos sentimos muito alegres por você estar hoje conosco, tá bom? E para dar início, você poderia se apresentar um pouco melhor para a gente? Olá, meninas. Olá, Letícia, Thalita. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, tá, para participar desse podcast e eu poder contar também um pouco da minha história profissional para os alunos, né, da UFC, que é o local onde eu me formei como engenheiro e mestre, e que eu tenho um carinho muito grande, tanto pela instituição quanto pelos professores aí do departamento de de engenharia de alimentos, porque no meu tempo era tecnologia. Pois bem, eu sou a Stephanie, né, como vocês já falaram, sou engenheira de alimentos, eu me formei em 2015 e sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos, né, onde defendi minha dissertação em 2018, tendo como orientadora a professora Lucicleia, que com certeza vocês devem conhecer, e como orientadora a professora Caliana, tá? Eu trabalhei com desenvolvimento de partículas lipídicas, né? Juntamente com a professora Caliana, a professora Lucicleia e também alguns outros professores aí do departamento. E foi uma pesquisa bem desafiadora, né? Mas teve um sucesso muito bom, graças ao conhecimento da professora Caliana, que já trabalhava com isso no doutorado dela e no pós-doutorado também, tá? Atualmente eu sou professora, né, de pós-graduação, como vocês falaram, na disciplina de especialização em gestão de qualidade e vigilância sanitária de alimentos, e também sou dona da minha própria empresa de consultoria, a Inova Soluções Estratégicas. A gente vai falar um pouco mais, né, no decorrer da nossa conversa aqui. Além de tudo isso, para finalizar, eu também sou mãe de 2 crianças pequenas, o Henrique de 3 anos, o Samuel de 1 ano, né? Inclusive, o meu filho mais velho, ele nasceu, eu estava na metade do mestrado, então, assim, foi bem corrido, né? E é isso, eu concilio tanto a minha vida de professora, de consultora, de dona de empresa, de dona de casa e de mãe, né? Tudo junto, misturado, mas graças a Deus está dando tudo certo. A gente imagina que seja uma vida bem agitada, realmente. E ficamos muito felizes em poder trazer alguém que seja próximo da nossa realidade, né? Que estudou na UFC, que está se profissionalizando nessa área. Então, para dar início à nossa entrevista, Stephanie, conta pra gente o que é um consultor de alimento e quais são os serviços que ele pode oferecer às empresas. Certo, Letícia. O consultor de alimentos é aquele profissional que tem conhecimento na área de alimentos, né? E que ele auxilia os donos de estabelecimentos que trabalham com alimentos ou de indústrias de alimentos a desenvolver o seu negócio de forma estruturada, de acordo com as suas necessidades, né? Eu costumo dizer que a consultoria de alimentos ela é algo bem específica para cada estabelecimento. Ou seja, ele vai focar naquilo que a empresa necessita, certo?
A consultoria de alimentos pode oferecer dos mais diversos serviços, né? Desde manual de boas práticas, né, que é o que mais falam, né, POPs, atualização de legislações, né, para que a empresa ou o serviço de alimentação ele seja legalizado, certo? Podemos dar treinamentos tanto para colaboradores como para gestores, certo? Na parte de melhoria de processos também, né, com elaboração de fichas técnicas de preparação, fichas técnicas de custo. Podemos trabalhar com elaboração de cardápio, enfim, é um mar de possibilidades a consultoria de alimentos pode trazer, né, para que a gente possa desenvolver, né, o nosso foco é desenvolver o serviço de alimentação ou a indústria de alimentos, de forma que ele traga lucratividade, né, para o local, ao mesmo tempo que a gente foque também na parte da segurança dos alimentos, na legalização, certo? Então, é algo assim bem complexo e bem abrangente a consultoria. Stephanie, sabemos que a consultoria de alimentos é algo novo e já é considerada por muitos acadêmicos da área alimentícia uma possibilidade de carreira. Afinal de contas, quem pode ser o consultor de alimentos? Quais as graduações e cursos são desejáveis? E profissionais com cursos técnicos também podem atuar na área? Então, quem pode atuar como consultor, né? Para ser consultor de alimentos, você deve ser formado na área, ter alguma especialidade, né, na área de alimentos. Ou seja, tanto engenheiros de alimentos, como nutricionistas, gastrônomos, tecnólogos de alimentos também podem ser consultores de alimentos, tá? Médico veterinário também pode ser consultor de alimentos, dependendo do nicho que ele vai atuar, né? Por exemplo, em frigorífico, né? O responsável técnico, inclusive, de locais que trabalham com alimentos de produtos de origem animal, eles exigem médico veterinário. Então, né, não só engenheiro de alimentos, né, e áreas afins podem atuar como consultor, o médico veterinário também. Ou então, algum outro tipo de graduação em que a especialização seja da área de alimentos, também pode atuar como consultor, certo? Mas eu, como profissional, o que eu indico, né? Para você atuar como consultor, é interessante que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado do nicho que você deseja atuar. Por exemplo, se você quer atuar em supermercados, é bom você ter não precisa nem ser um curso, mas você ter você saber um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos na área de supermercados, na área de padarias, certo? Na área de confeitarias também. Mas isso não é exigência para ser consultor, né? Mas eu acredito que seja um diferencial, né? Na parte da consultoria de alimentos, certo? Ou, recapitulando, pode ser qualquer pessoa da área de alimentos, né? Tanto que seja formada, e tecnólogos também podem ser consultores de alimentos, certo? E a gente vê que realmente é uma área muito abrangente. Eu, por exemplo, não sabia dessa parte da medicina veterinária. Enfim, continuando nesse raciocínio, né, sobre profissionalização, início de carreira, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua experiência. Você sendo uma pessoa formada na engenharia de alimentos, é uma profissão com diversas e distintas áreas de atuação. Para você, a consultoria de alimentos sempre surgiu como a primeira opção? Qual foi a sua motivação para seguir nessa área? Certo. A consultoria, ela não veio para mim como primeira opção. Por quê? Porque eu sou da área acadêmica, né? Eu costumo dizer que eu ainda sou da área acadêmica. Eu estagiei em laboratório, minha graduação foi toda estagiando em laboratórios, nunca estagiei em indústrias, nem em supermercados, nem em outro local. Já me formei e já entrei no mestrado, né? Continuei na parte laboratorial, na parte de pesquisa. Então, os meus planos era ser professora mesmo universitária, né? Ou pesquisadora, ou os dois, né? Tá nesse mundo acadêmico. Só que no decorrer, né, da nossa vida, as coisas vão acontecendo, eu acabei engravidando e tudo. Então, eu passei muito tempo em casa, né, estudando para concursos, fiz alguns também, e bati na trave, vamos dizer assim, alguns, mas teve um momento que eu tive que
parar um pouco e pensar que eu precisava de uma renda, né? E a consultoria de alimentos, eu sempre tive muita curiosidade, sempre achei uma área muito legal, né? Mas tinha pouco conhecimento, né? Assim como vocês, que são estudantes de graduação, eu também não tive nenhum conhecimento, né? Ninguém nunca me informou sobre essa área, né? Esse ramo, que o engenheiro de alimentos também pode atuar. Então, eu pesquisei bastante, né? Hoje em dia as coisas são bem mais simples de você pesquisar, de você conhecer, né? Principalmente as redes sociais, tem muitos consultores de alimentos, muitas empresas de consultoria que dá para você consultar, para você ter uma ideia, né, de como se trabalha no consultor de alimentos. E a partir daí eu comecei a focar mesmo nessa área de consultoria, certo? E também pelo fato de ser uma área em que eu sou dona da minha própria empresa, né, do meu próprio negócio. E por eu ter filhos pequenos, né, fica mais difícil de eu trabalhar fora de casa. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável, né? Eu faço os meus horários na consultoria, eu tenho tempo para os meus filhos, né? Então, isso foi uma forma de eu atuar na minha área, né? Poder passar meus conhecimentos para as outras pessoas que necessitam de algum tipo de auxílio e de estar em casa, né? De ter meu horário. Isso tudo juntou e, graças a Deus, está dando tudo certo. E a minha motivação para atuar nessa área foi justamente essa, né? Ser dono do meu próprio negócio, atuar na minha área de formação, trabalhar muitas vezes de casa, né? A maioria das vezes eu trabalho mesmo de casa, eu tenho horários flexíveis. Então, não foi minha primeira opção, mas foi a melhor opção, vamos dizer assim, para mim. Então, como você comentou, né, é uma área que não é tão comentada assim na graduação, mesmo sendo algo que você, querendo ou não, tem uma maior independência, né? E você acredita que foi muito desafiador começar assim, meio que em novos horizontes, né, pesquisar totalmente como é que funciona e tudo? Assim, foi. Não vou dizer que não foi, eu vou estar mentindo. Foi desafiador, mas não é nada impossível, né? Como eu disse, hoje a facilidade das redes sociais, da internet, faz com que a gente tenha, né, as informações de forma bem mais tranquila, né? Dá para você tem páginas nas redes sociais, né, no próprio Instagram, de consultores de alimentos, né, de consultoria de alimentos, que dão muitas dicas de como você iniciar como consultor. Tem muitos cursos também voltados para isso. Então, é um desafio, mas que não é impossível, né? É algo, vamos dizer que quando você começa, você vai conseguindo desenrolar, né? O negócio é começar, é só o medo de começar. Mas assim que você começa, você vai vendo que você tem a competência, você conhece daquilo, até porque você passa 5 anos estudando, né, no mínimo, né, para se formar. E você tem conhecimento. O negócio é você começar. Assim que você começa, você consegue desenrolar com certeza. Muito interessante, Stephanie. Todo o seu percurso na área de consultoria. Muito, muito legal. E continuando, a próxima pergunta é: muitas empresas vêm procurando serviços de consultoria, né? Para aumentar a qualidade de seus produtos ou para resolver algum problema específico. Diante disso, como consultora de alimentos, quais atividades e serviços as empresas mais solicitam que você faça, Stephanie? Certo. Assim, os serviços mais solicitados, né, das empresas, primeiramente, são aqueles serviços em que vai gerar um retorno lucrativo para aquele negócio, né? Porque nós somos da área de alimentos e a gente pensa muito na segurança alimentar, mas a gente tem que pensar como a mente do dono de uma empresa, né? Dono de um estabelecimento de alimentos. Ele tem aquele estabelecimento, né, muitas vezes como forma de seu sustento. Então, ele quer que aquilo funcione da melhor forma para que traga, quanto mais lucro vir para ele, melhor.
entendeu? Então, os tipos de serviços, né, que são mais solicitados é a precificação correta dos pratos, né, a redução de desperdícios, né. Muitas vezes os proprietários, eles se queixam, que acham que estão gastando muito e o retorno está vindo pouco, né, e com isso a gente faz diagnósticos para ver se realmente ele está manuseando aquele alimento de forma correta, se ele está guardando aquele alimento de forma correta, se está se estragando rápido, isso aí é na parte de segurança alimentar, né? Mas a partir daí também a gente faz serviços de precificação, né? Vendo quais as quantidades corretas de insumos, né? Elaboração de fichas técnicas, entendeu? Então, tudo isso, primeiramente, a gente foca nisso, na parte de lucratividade, né? E após isso, né, quando a gente pega a confiança do dono do estabelecimento, é que a gente vai inserindo esses outros serviços, né, como o manual de boas práticas, né, POPs, essas coisas mais técnicas que para eles, né, na cabeça deles, primeiramente acham que não vai fazer diferença no seu estabelecimento, mas que após ele pegar essa segurança e a gente falar e explicar, eles vão vendo que realmente aquilo ali é essencial, né, para que o estabelecimento ele funcione da melhor forma, de forma padronizada, e que pode até gerar lucros para ele também, certo? Certo. Stephanie, eu não sei se eu te falei ou se a Letícia falou, mas eu sou técnica em agroindústria. O meu estágio foi justamente na área de consultoria, né? E aí eu fiz um estágio durante 3 meses e eu percebia muito a resistência dos donos das empresas quanto a isso, quanto à qualidade, né? Focavam muito na questão de lucro, na questão de retorno. E quando eu via, né, quando eu conhecia algum dono de empresa que realmente contratava mesmo só para melhorar a qualidade, eu ficava tão encantada e muito fascinada por isso. É muito difícil, mas tem gente que contrata só mesmo pela questão da qualidade. Eu acho isso muito legal. Aí a gente tem que juntar o útil ao agradável. Como assim, né? Nós, como profissionais, a gente deve alinhar essa parte da qualidade com a parte da lucratividade. A gente tem que montar estratégias para mostrar ao dono de estabelecimentos que a qualidade, um alimento de qualidade, né, sem nenhum tipo de contaminação, um processo padronizado, um processo bem feito, ele vai trazer de forma ou outra, né, um retorno para ele, porque vai agregar valor ao produto dele, ele vai ter menos perdas, né? Então, isso aí, nós da consultoria, a gente tem que sempre estar nivelando a parte da qualidade dos alimentos com o retorno de lucratividade, porque se não for assim, se a gente falar só em qualidade, vigilância sanitária, vai ser multado, vai dar contaminação, isso eles não querem saber. Infelizmente, né, nós que somos da área sabemos da importância disso, mas os donos de estabelecimento muitas vezes não têm essa informação e muitas vezes nem querem ter, né? Só querem saber se estão lucrando ou não. Então, a gente sempre tem que manter alinhado, né? Tem que colocar na balança a parte da qualidade e lucratividade. E mostrar para ele que você tendo um alimento seguro, um alimento padronizado, né? Sem nenhum problema, isso vai trazer retorno para ele sim. Já meu caso é um pouco diferente do que a Thalita falou. Eu sou técnica em nutrição e dietética e a gente teve o período de estágio, né? Algumas pessoas estagiaram nessa área de consultoria de alimentos, como técnica em nutrição, e alguns relataram que tem alguns clientes que procuram mais para estar em conformidade com a legislação, né? Procura mais para POP, manual de boas práticas, algumas documentações, e acaba não se importando tanto com essa parte de controle de qualidade em si, que é o mais essencial, né, digamos assim. Com certeza. E a maioria desses que vão atrás de manual de boas práticas é só para ter e guardar na gaveta, né? Não faz nenhum tipo de utilização desse documento. Mas mal sabem eles o quanto esse documento poderia facilitar a vida tanto do gestor como dos colaboradores, né?
porque nesse documento, né, no manual de boas práticas, tem tudo escrito, é como se fosse o manual daquele estabelecimento. Então, tudo que é preciso para que aquele estabelecimento funcione da melhor forma está no manual. Então, é algo assim que é até, para a gente é até óbvio, né? Porque a gente vê, a gente faz, a gente diz, olha, isso aqui é assim por causa disso, porque se você não fizer assim vai acontecer isso e isso. Mas é muito difícil você convencer, né? Você entrar na cabeça do dono, do gestor, para mostrar para ele que esse tipo de documento ele é essencial para que aquele estabelecimento funcione da melhor forma, né? É um desafio para nós consultores de alimentos, sim, mas, né, que a cada dia, né, tem alguns, né, como a própria Thalita disse, que vão atrás de consultoria de alimentos pensando na qualidade do alimento, né? Sempre tem, né? Sempre aparece esse tipo de pessoa. A gente sabe que a maioria não pensa dessa forma, mas aí nós, como consultores, como profissionais da área, temos que ter esse jogo de cintura para mostrar para eles que é importante sim, né? Alinhar a qualidade e que a qualidade pode lhe trazer algum retorno financeiro. Acaba sendo desafiador, né? Algumas vezes mostrar esse valor, dependendo de como é a cabeça do gestor. E continuando aqui, né, na nossa entrevista. Como já foi comentado anteriormente, sabemos que a maioria dos consultores de alimentos hoje são formados em nutrição ou engenharia de alimentos. E a partir disso, há alguma diferença no serviço dessas duas classes na consultoria em alimentos? Por exemplo, a formação pode fazer com que um apresente um melhor desempenho na consultoria? Assim, Letícia, não há diferença, tá, entre a formação e os serviços, tá? O que pode acontecer é que alguns serviços, um profissional ele vai ser mais capacitado do que outro, né? Vamos dar um exemplo aqui. Todos os profissionais, né, seja nutricionista, engenheiro, astrônomos, enfim, todos podem elaborar uma ficha técnica, né? Todos podem elaborar uma rotulagem nutricional, todos podem elaborar um manual de boas práticas, né? Todos podem elaborar um procedimento operacional padronizado, certo? Tem diferenças aonde? Na parte de ser responsável técnico. Tem algumas indústrias, né, que exigem engenheiro de alimentos, já tem outras que exigem nutricionista. Né? Então, dependendo do caso, né, se você for fazer um serviço de responsabilidade técnica, você deve saber, né, qual tipo de indústria, porque cada indústria tem um tipo de profissional que pode ser responsável técnico, tá? Enfim, assim, apenas em casos muito específicos mesmo, é que um profissional ele vai se destacar em prol de outro profissional, mas em geral, né, qualquer tipo de serviço pode ser feito por qualquer tipo de profissional, né, seja ele nutricionista, engenheiro, técnico, tá certo? Qualquer um pode atuar da mesma forma. Então, Stephanie, voltando um pouco para a sua experiência, no decorrer da sua carreira profissional, em que momento surgiu a ideia de montar a sua própria empresa? E como se deu esse passo a passo na construção da Alinova Soluções Estratégicas? Thalita, a Alinova, ela veio da minha necessidade de ter uma fonte de renda, né? Ao mesmo tempo que eu queria ser dona do meu próprio negócio. Eu sou mãe de 2 filhos, a minha rotina, ela exige com que eu tenha que ficar um pouco mais em casa por ter filhos pequenos, né? Também tem um fato de eu sempre ter estagiado dentro da UFC, né, na área acadêmica mesmo, em laboratórios, né? E a gente sabe que as indústrias, elas acabam exigindo experiência em indústrias, né? Então, isso também dificultou essa minha entrada no mercado de trabalho, né? Então, juntando tudo isso, né, a Alinova ela veio após, né, eu ter colocado tudo isso na balança e eu querer trabalhar com algo mais flexível, que eu gosto e também que esteja dentro da área em que eu me formei, né, a área de alimentos, tá? Mas a Alinova, ela surgiu mesmo depois de eu ter feito um curso,
né, de consultoria do zero, que eu vi no Instagram, né, na página da Safer Food, da Fran. Ela abre cursos, né, periodicamente, e eu fiz esse curso de consultoria, e lá ela ensina você a abrir sua empresa de consultoria, ela mostra como você vender o serviço de consultoria, né? Então, isso acabou estruturando mais o meu negócio, né? Antes disso, eu já tinha dado 2 treinamentos de BPF em restaurantes, né? Antes de eu abrir a Nova, né? Como eu própria, né? A Stephanie. Mas ainda eu me sentia muito insegura, né? Aí, após o curso e após um workshop que eu fiz dentro do curso, que falava sobre gestão estratégica, é que eu foquei a Alinova na parte de gestão estratégica, certo? Que foi aonde eu vi que eu poderia focar os meus serviços, certo? Aí, a partir daí, eu criei minha nova marca, criei a página da Alinova e comecei a postar, né, sobre a gestão estratégica. E a minha página do Instagram foi a que abriu as portas, né, dos meus primeiros clientes, né? Os meus primeiros clientes vieram dessa minha página e que, inclusive, me trouxe uma cliente lá de Minas Gerais, que é onde eu faço consultoria com ela online, 100% online, e que eu acho muito legal, né? Que a gente vê que a consultoria de alimentos, ela abre portas não só para próxima da gente, né? A gente pode atuar no Brasil inteiro, né? Só utilizar as ferramentas certas, que aqui no caso é a internet, né? E é isso. Fez até um link com a nossa próxima pergunta, e seria assim, com o isolamento social devido à pandemia, né? Como você fez e como está fazendo para conseguir atuar nessa área? Tendo em vista a necessidade de estar presencialmente no estabelecimento para cumprir com a função, e também como está o mercado para um consultor de alimentos atualmente. Realmente há essa necessidade de estar na empresa ou é algo que também pode ser feito virtualmente? Letícia, assim, a Alinova, né, especificamente, ela surgiu na pandemia, né? Então, não foi algo que impediu da empresa, né, crescer, certo? Se desenvolver. Tanto que todos os meus clientes são praticamente 90% online, né? São poucos os que eu vou fazer visita mesmo presencial. Faço, mas é muito pouco, né? Mas também, né, tem o fato de que a Alinova, ela foca na gestão estratégica, né? Que é na parte da gestão da empresa em si. Quem trabalha mais na parte da qualidade fica um pouco mais complicado, né, em relação a você estar lá, você precisar, né, estar na empresa, na indústria, né? Mas não é possível, né? Como agora a gente está conversando aqui a consultoria de alimentos, o consultor de alimentos pode fazer da mesma forma, entendeu? Fazer uma videochamada, né, acompanhar através de videochamada, fazer reuniões, né, através da internet. Então, a internet ela facilitou muito, né, a vida de quem tem que trabalhar de forma presencial, mas que não pode, né? Então, a pandemia, né, foi algo ruim, com certeza, mas que mostrou para a gente que tudo é possível e que a internet é uma ferramenta muito poderosa e que o mundo não vai parar, né? E não parou, porque a gente não pode estar presencialmente, né? A internet, ela facilita nessa forma, certo? Então, essa parte de estar no local, né? É interessante, mas se não for possível, dá para fazer uma videochamada, dá para você se reunir remotamente, certo? Que não vai haver nenhum problema. Realmente, como você falou, né? A pandemia abriu muito esse horizonte de trabalhar virtualmente, home office. A gente teve uma palestra com a Fran, que você comentou,
E ela falou que grande parte dos clientes dela hoje em dia são realmente virtualmente, são clientes de São Paulo, outros estados e afins. E antes disso eu nem imaginava muito que a consultoria podia ter essa vertente virtual, que eu aprendi que era mais você lá na fábrica, direcionando os colaboradores, o gestor. Isso abriu muito a minha mente. Pois é, Letícia, mas se a gente for pensar, né, for parar para pensar, geralmente o consultor ele não está lá todos os dias no local, né? Geralmente o contrato é feito por visitas uma vez na semana, 2 vezes na semana no máximo. Então, esse fato de você precisar estar no local, né, para ser consultor, para fazer o trabalho do serviço de consultoria, não é tão real assim, né? Até porque a gente vai poucas vezes no local. Então, essas poucas vezes que a gente vai no local, a gente pode adequar, né? Ou encontrando um responsável para fazer aquele trabalho que você fazia, né? Como anotar, fazer alguma coisa, ou de forma remota mesmo, através de chamada de vídeo, né? Mostrando alguma coisa, enfim. Tudo a gente se adapta, né? E aqui na consultoria também não foi diferente. A gente se adaptou e está dando tudo certo. Stephanie, agora falando um pouco mais sobre as legislações que norteiam a área de alimentos, o que você acha da RDC 216 de 2004, visto que já fazem 17 anos desde a sua criação e desde então houveram muitas mudanças no ramo de alimentos? Você considera uma documentação desatualizada e a RDC 216 é realmente uma resolução essencial para a área? Thalita, a RDC 216, né, que fala das boas práticas em serviço de alimentação, é um documento, né, um pouco mais antigo, né, 2004, como você mencionou, mas eu não acredito que seja um documento desatualizado. Por quê? Porque o que tem, né, nessa legislação são, vamos dizer, como se fosse um checklist falando sobre a qualidade do local. Então, tudo aquilo que está inserido nessa legislação, ele acaba sendo verídico e que não vai modificar em relação ao que se foi modificado até o presente. Entendeu? Por exemplo, o teto, o chão tem que ser de piso, deixa eu ver o que mais, as portas não pode ser não pode ter alavanca, você não pode ter contato com as portas, né? Que vai para o processamento, né? Deve ser de abertura e fechamento automático. Esse tipo de coisa são coisas simples, né? E que perdura até hoje e que é necessário você fazer, né? Que é uma forma, porque tudo aquilo que tem na RDC tem um porquê, né? E se você não fizer, né, não for de acordo com a legislação, você vai estar gerando uma não conformidade. Tudo aquilo ali tem um porquê de estar ali. Né? Eu acredito que ela ainda não foi atualizada porque ainda não houve a necessidade, né? Mas isso é uma opinião minha. Né? Pode ser que outros profissionais achem que sim, ela deve ser atualizada. Mas, na minha opinião, eu acho que a 216 ainda é, né, aplicável, ela ainda é eficiente, né? Por isso que ela ainda não teve alterações, certo? Eu só acho ela um pouco ampla, né? Muito detalhada, né? Muito detalhe que você deve saber. Mas isso aí, né, no decorrer de você manuseá-la, ver tá lendo todos os dias, tá olhando todos os dias, isso acaba se tornando uma coisa tão corriqueira que você acaba até decorando, né? Mas, assim, enfim, eu não acho uma documentação tão desatualizada, não, né? Eu acredito que se fosse para atualizar, ela já tinha sido atualizada. Assim como várias outras, né? Por exemplo, da rotulagem já foi atualizada, né? Mas a 216 não, porque eu acho que ainda não tem necessidade dessa atualização. E para quem trabalha com controle de qualidade alimentar, acaba sendo um guia, né, de como tudo deve ser feito.
Com certeza, é um guia, né? Você imprimir essa legislação, né? Fazer um checklist dela, você já fez 100% do trabalho de qualidade daquele local, né? Você não precisa nem quebrar a cabeça estar pensando, será que isso é certo, será que isso é errado? Não, na própria legislação, por ela ser, né, muito detalhada, né, que acaba, tem seu lado positivo, seu lado negativo. O lado positivo é esse, né? Por ela ser tão detalhada, ela acaba facilitando, vamos dizer assim, né? Você pegá-la e aplicá-la no local, né? No estabelecimento, fazer com que aquele estabelecimento ele siga a norma, né? E seja seguro na parte da segurança alimentar. Voltando um pouco para a consultoria, né? Pelo fato da consultoria ser um ambiente aberto para diferentes profissionais e possibilidades de negócios, né? Como estratégias de negócio, gestão de pessoas, controle de qualidade alimentar. Hoje, você considera isso como um empecilho para se destacar no mercado? E, dada a sua experiência também, quais são os desafios que costumam ser enfrentados por quem decide atuar nessa área? Letícia, assim, eu acredito que, como qualquer outro tipo de empresa, a consultoria ela deve estar atualizada com as tendências do mercado, certo? Porque sempre vai ter concorrência, né? Independente do tipo de empresa, independente do tipo de serviço, né? Então, apesar de ter muitos profissionais, né, atuando na área, mas isso faz parte da concorrência, né, do livre mercado. Então, eu não vejo isso como empecilho para você abrir a sua empresa de consultoria. Eu confesso que no começo, né, no início, eu pensei isso também. Nossa, já tem tanta empresa de consultoria, já tem tanta gente prestando consultoria. Será que é um mercado bom de eu entrar, né? Já tem tanta gente com tanta experiência, né? Maior do que a minha. Será que vai dar certo? Será? Mas, gente, se fosse assim, ninguém mais abre empresa de nada, né? Eu acho que o mercado tem para todo mundo, né? Cliente tem para todo mundo. Em toda esquina você vê um estabelecimento alimentício, né? Então, eu acredito que isso não seja empecilho para você abrir a sua empresa, não. Para você prestar consultoria, não, certo? O que te faz diferente dos demais, né? É a sua forma de atuar, é a sua inovação, é o que é que você oferece de diferente, né? Que as outras empresas, que os outros consultores não oferecem. Então, tudo isso ele vai fazer com que você tenha um diferencial maior e que aquele cliente vai escolher, ao invés de escolher outra empresa ou outro consultor. Então, a gente deve, né, pensar dessa forma, né? Não da forma de ficar com medo dos concorrentes, e sim da forma do que eu posso oferecer de melhor, o que eu posso oferecer de diferente, de inovador para aquela empresa que outros consultores, que outras empresas de consultoria não vão oferecer, certo? Então, se você focar nisso, na excelência do seu trabalho, no que você pode trazer de valor, né, àquele estabelecimento, concorrência nenhuma vai te segurar. Você vai conseguir deslanchar na sua empresa e na sua profissão. E quais desafios você acredita que seja enfrentado por quem atua nessa área? Além dessa concorrência de mercado, né? Que, mesmo sendo um desafio, acredito que, como você falou, tem em todas as profissões. Quais outros desafios esses novos consultores de alimentos podem enfrentar? Assim, os desafios, né? Os principais desafios para o consultor de alimentos, primeiramente, é de você conseguir mostrar, né, para o dono de estabelecimento que a consultoria ela é importante, né? Porque a gente sabe que se a gente chegar em um estabelecimento que trabalha com alimentos e dizer, oi, tudo bom? Eu sou consultora de alimentos. A pessoa vai dizer, é o quê? Como assim? Né? Então, a gente deve, né? O maior desafio é esse, é você mostrar o que você faz e o que você pode fazer para aquela empresa, né? Porque você explicar a uma pessoa leiga que não sabe, né, o que é segurança alimentar, o que é um manual de boas práticas, o que é um procedimento operacional, o que é uma ficha técnica, o que é uma elaboração de cardápio assertivo, enfim.
controle de compras, controle de estoque, né, que é a parte de gestão estratégica, você mostrar que tudo isso é essencial para que aquela empresa ela cresça, ela se desenvolva, traga lucratividade e fazer com que aquele cliente, né, pague pelo seu serviço para que ele gere um retorno, esse é o desafio, né? Porque muitos deles veem a consultoria de alimentos como, não como um investimento, mas sim como um gasto. Então, o desafio é fazer com que eles pensem, com que eles vejam que a consultoria, um consultor de alimentos está ali não para tirar o dinheiro dele, né? E sim para trazer um retorno. É um investimento para a empresa, né? Os serviços que nós oferecemos para esse tipo de empresa, eles vão gerar um lucro maior do que o que eles pagam para os consultores de alimentos, né? Então, o maior desafio, eu acredito que seja esse, fazer com que eles conheçam a consultoria de alimentos e que tenham a consciência, né, de que é um serviço essencial para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele reduza desperdícios, para que ele não tenha contaminação alimentar, para que ele esteja kit com a legislação, para que os seus colaboradores sejam treinados da melhor forma, né? Então, tudo isso, para mim, isso é o maior desafio, é mostrar tudo isso para eles, fazer com que eles saibam que aquilo que a consultoria é um investimento para a empresa deles. E para finalizarmos esse nosso momento de hoje, que foi tão especial e carregado de novos conhecimentos, Stephanie, por favor, fala os teus contatos, as tuas redes sociais, como é que a gente faz para te conhecer o seu trabalho, a sua empresa. E também me diz uma coisa, você teria alguma dica ou palavras de incentivo para quem quer seguir no setor de consultoria de alimentos, ou até mesmo para montar sua própria empresa nessa área? Vocês podem me achar na minha página do Instagram, Novas Soluções Estratégicas, né? Lá eu posto um pouco sobre essa parte de gestão estratégica. Lá tem alguns dos meus clientes, né? Para vocês que não sabem o que é gestão estratégica, lá tem explicando direitinho, tá? Lá também tem os meus contatos, né? O WhatsApp, telefone, e-mail, tá tudo lá, certo? A dica que eu tenho, né, para quem quer atuar como consultor de alimentos, primeiramente é você pesquisar sobre a área, né, você conhecer um pouco mais, né, a internet está aí para isso, você consegue, né, esses dados de forma fácil. Segue profissionais da área nas redes sociais, pesquisem sobre os negócios de alimentação perto de vocês, né? Eu tenho certeza que perto da casa de vocês tem muitos restaurantes, muitos lanchonetes, né? A gente começa com o feirante da esquina mesmo, né? A gente vai começar com eles, né? Vai conversar com eles. Como diz a Fran, né? Que foi a minha mentora. Ela diz que o nosso primeiro cliente pode estar do nosso lado. E realmente é isso, né? A gente conhece muitos estabelecimentos alimentícios e muitas vezes, né, os consultores, eles querem começar por cima, já querem ir para a indústria, já querem ir para estabelecimentos grandes, mas é bom você começar a praticar em estabelecimentos menores mesmo, né? Aquele restaurante na esquina, né, oferecendo algum serviço mais simples, cativando aquele cliente, fazendo com que ele veja a sua importância, certo? E é isso, é colocar a mão na massa. Pesquisa um pouco e coloca a mão na massa, vai com medo mesmo, bate na porta do proprietário, divulga a sua empresa para todo mundo, conta para a mãe, conta para a tia, conta para a avó, conta para todo mundo. Olha, eu sou consultora de alimentos. Explica para eles o que é a consultoria, né? Que a gente sabe que são poucas as pessoas que conhecem, né, esse ramo. Você explicar de forma simples, de forma fácil para todo mundo, né? A propaganda boca a boca, a gente sabe que é a que mais traz clientes, a que mais traz retorno. Então, se todo mundo souber o que você faz, fica bem mais fácil de você conseguir clientes, tá? Formação na área que você deve ter, né? Com certeza. E colocar a cara no sol, e atrás, gente. O restante você vai estruturando aos poucos, né? Você vai ter
desafios, você vai errar, faz parte do processo você errar, mas a minha dica é essa, você pesquisar, ir atrás, né? Mesmo naquele restaurante da esquina, né? Se informar um pouco, ver qual é o nicho que você quer atuar, se você quer atuar em restaurante, se você quer atuar em lanchonete, né? Porque aí fica mais fácil de você focar no tipo de serviço que cada estabelecimento necessita, certo? E colocar a mão na massa e ir atrás. Bom, e então chegamos ao fim de mais um episódio com um papo muito interessante e motivador sobre essa área de atuação profissional, que é a consultoria de alimentos. Com certeza foi um momento único e bastante esclarecedor para nós sobre esse assunto, e gostaríamos de agradecer imensamente à mestre e consultora Stephanie Bandeira por nos proporcionar esse momento para tirarmos dúvidas e esclarecer as ideias sobre o assunto. Esperamos que tenha sido um episódio enriquecedor e obrigada a todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Engenharia de Quê? Obrigada, gente.